Olá pessoal, estamos chegando ao fim do nosso curso aqui, já na 10ª aula, temos mais uma para acabar esse nosso módulo de dermatologia aliada, à fitoterapia, aos biocomplexos. Sou Guilherme Marques e vamos para a microaula 10, que é a discussão de caso clínico e também alguns estudos aplicados. E eu vou falar bastante, talvez até um pouco melhor do que eu falei em algumas aulas sobre as doenças, assim, acho que aqui é o melhor contexto. Me segurei para falar de uma aula, mas ia demandar cada uma aula ali, acho que é melhor a gente fazer isso nos casos clínicos. Então, qual a importância de um raciocínio clínico, baseado em casos? A gente consegue garantir uma aprendizagem muito mais ativa, a tomada de decisão, claro, não estou aqui preconizando que vocês façam tudo que eu sugerir aqui, mas que a gente consiga pensar no mesmo sentido, numa mesma direção para o que eu vou dizer, para o que a gente vai ver aqui de comorbidades. E sempre um pensamento crítico, pessoal. Não estou aqui falando para vocês, de novo, pegarem aqui receitinha de bolo. A gente é muito mais inteligente do que isso. Quem faz isso é quem quer fazer bolo, não quem quer tratar paciente. Tá? Bem, quanto à metodologia de análise de casos clínicos, quando a gente vai abordar um caso clínico, a gente primeiro tem que identificar o problema principal e as comorbidades, avaliar o histórico de tratamentos anteriores, isso na dermatologia é imprescindível. Tem algumas coisas que mudam aqui um pouco o decoro, por exemplo, o exame dermatológico, por muitas vezes, ele chega antes do que qualquer anamnese, mas há mudanças aí também, há uma licença poética profissional para tal. Considerar preferências do paciente, isso daí é uma demanda, isso daí é algo que cada vez mais está em voga. E é até um pouco bobo, a gente falar isso, mas considerar o que o paciente quer. Hoje temos veganos, hoje temos pessoas que não querem consumir produtos, ainda que sejam fármacos, que passaram por uma crueldade animal, que tenham bons selos, boas práticas na síntese e na condução dos estudos. Analisar as evidências disponíveis para fitoterápicos, não ir lá e ficar aqui de ombrada, ouvindo que o outro usou e foi bom, não sei que condição que o outro usou e foi bom, sabe? Então, acho que é muito mais fácil a gente ir lá e procurar um estudo aí do que ficar procurando detalhes que a gente não viu. E formular um plano terapêutico personalizado. O papel das evidências científicas, claro, são revisões sistemáticas e meta-análise ao maior nível de evidência, depois ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais. Os relatos de casos são muito importantes, ainda mais quando a gente está pensando em real-world evidences, ou evidências de um mundo real, em que eu pego um conglomerado desses estudos e analiso muito do ponto de vista qualitativo do que aquele quantitativo de meta-análise. E pessoalmente não gosto muito desse nome, estudos de mundo real, porque parece que o contrário dele é irreal. Não é isso. E o conhecimento tradicional validado, Sempre. O raciocínio clínico ele parte de perguntas. Qual que é o problema do paciente? Quais opções têm respaldo na literatura? Quais fatores pesam na minha decisão como médico, como fisioterapeuta, como técnico para indicar, sugerir algum produto? Pois bem, vamos lá para a dermatite atópica e possível uso de polifenóis. Temos uma paciente adulta, mulher, com uma dermatite atópica já de longa data, já veio ali desde a infância, que a mãe, o pai levava ela lá no pediatra, levou no dermatologista, levou no alergista, para ir lá entender por que estava com aquelas pápulas escoriadas aqui na fossa cubital, aqui na fossa poplítea, e aquela pele seca. E a mãe indo lá, passando bucha, achando que aquilo ali é sujeira, que não era sujeira, e só piorava. E até um dia que foram lá, deram prednisolô na xarope para a criança, e ela piorou depois de uma semana. E isso aí acontecia, ela lembrava disso. Foi indicado lá na infância que usasse creme repositor de barreira, mas a mãe e o pai achou que não é possível que uma doença só se trate com creme, com hidratante. E aí, eventualmente, quando surgiu alguma lesãozinha lá, usava um corticoide tópico, uma mometasona, uma desonida, e daí em diante. Bem, com a abordagem terapêutica, introduziu-se uma formulação tópica contendo quercetina associada ao extrato de chá verde, baseada em algumas revisões sistemáticas aí, que sugeriram uma ação anti-inflamatória e uma inibição da liberação de citocinas pró-inflamatórias
intermediam aí tanto o prurido na dermatite atópica, com destaque para a interleucina 31, e deu-se assim. Pois bem, após 8 semanas, teve uma redução no prurido, uma menor frequência das recidivas e uma melhora da hidratação cutânea sem efeitos adversos relevantes. Tá? Pessoal, dermatite atópica. O que é a dermatite atópica? A dermatite atópica é uma doença que cursa com lacunas que se formam como se fosse uma parede de tijolo em que faltasse alguns tijolos. Só que os tijolos de cima caíram um pouquinho, mudou um pouco a estrutura. E essa mudança da estrutura faz com que patógenos do meio ambiente, poluição, artefatos, ficam entrando naquela pele que não consegue ter a sua atividade de barreira e ao passo que a água que está bonitinha lá dentro começa a sair. E essa pele começa a ficar desidratada. E desidratada ela também já não consegue manter aquela fisiologia muito adequada. Isso pode ser genético, defeitos na filagrina, do gene que produz a filagrina, que é um dos bastiões, um dos componentes que garantem aquela união daquela camada córnea que a gente viu lá no começo, que é aquela camada que perdeu o seu núcleo. É aquela camada que ela fica integrada de uma maneira morta, mas tem que estar integradinho, porque aquilo ali, se nós tivéssemos aqui um espaço, uma ecovila nossa, claramente a gente não colocaria como a primeira barreira humana. A gente colocaria pedras, a gente colocaria saco, tudo inanimado lá, para sofrer, tomar porrada lá e a gente conseguir se proteger. Então, basicamente a dermatite atópica é um defeito nisso. A gente consegue diagnosticar a dermatite atópica basicamente clínico. Não é feita uma biópsia, não é feito prick test, não é necessário para isso, é um diagnóstico clínico em que temos critérios maiores e critérios menores. E dos critérios maiores é um histórico familiar de atopia, pai com rinite alérgica, mãe asmática, já é um indício. Segundo, criança com coceira, coçou, sinal maior, porque a dermatite atópica certamente cursa com coceira. Uma coceira tão forte que piora à noite que a criança, às vezes até nenenzinho com dermatite atópica, tem o reflexo de ficar aqui coçando e machuca a pele. E você tem, como pai, como mãe, ali aconselhado a usar luvas ou colocar meinha na mão da criança e cortar muito bem aquela unha para que ela não fique cada vez mais ali se escoriando. Então, foi-se usado um hidratante repositor de barreira e foi-se usado quercetina e corticoide de média intensidade, porque aqui eu não preciso de um corticoide de altíssima intensidade, ainda que seja uma adulta. E também não pode corticoide tópico, porque ele vai propiciar, como aconteceu lá no passado, uma crise muito maior. Então não é porque eu estou usando corticoide tópico que o oral vai ser melhor, vai ser mais forte, ou que o corticoide de maior potência vai ser melhor para esse caso. Não é assim. Tá? Então foi-se usada a quercetina e sabe-se que a quercetina ela inibe alguns fatores de transcrição de moléculas inflamatórias, como o NF-kappa-beta, e modula toda uma resposta inflamatória. O extrato de chá verde também, que é rico em epigalocatenina, esse componente, né, que atua na redução do estresse oxidativo. Lembrando que perdeu contiguidade cutânea naquela fossa cubital, então, oxigênio ali, espécies reativas de oxigênio, poluição, tudo isso daí começa a ter um estresse oxidativo muito grande ali. Um tecido que está constantemente tendo que se renovar. Temos uma ação sinérgica aí na melhora da função da barreira da pele. E há um respaldo crescente na literatura para uma atuação antioxidante e imunomoduladora, claro, para o caso de dermatite atópica. Qual foi a limitação aí para a nossa análise? A variabilidade da formulação disponível, dificuldade de padronização dos extratos, carência de maiores ensaios clínicos randomizados que me permita, às vezes, usar uma monoterapia com chá verde do que usar aquele corticoide, que eventualmente pode ter que ficar mais tempo e trazer alguns efeitos indesejados aí, como estria, como celulite, algumas coisas. E necessidade de um acompanhamento rigoroso. Pois bem, claro, também não dá só para a gente ir lá e ficar canetando, olha, use isso daqui e acabou. A gente não pode ser presunçoso. Essa medicina, essa tomada de decisão da saúde deixou de ser dessa maneira tão patriarcal, tão forte, tão forçada. A gente tem que sempre pensar
que a decisão para essa escolha tem que ser tomada entre o médico e o paciente, entre o profissional da saúde que vai atender o paciente, tem que considerar o histórico de respostas prévias positivas e negativas, preferências individuais, se é um paciente vegano, pô, que pode caber muito bem, e você está respaldado. Um monitoramento contínuo sempre, não adianta ir lá prescrever e um abraço. Até porque hoje a gente está cada vez mais tendo que se debruçar em estudos de como trazer esse paciente fidelizado. Então, aqui é uma oportunidade. Caso 2, uma alopécia androgenética. Aqui essa foto aí, o after, na verdade, tinha que vir um pouquinho ali para cima, em que o paciente estava com o cabelo um pouquinho melhor. Bem, o perfil do paciente masculino, né, de meia idade, com uma alopécia androgenética. Então, recuo desse recesso frontobitemporal, aumenta a entrada, a linha de implantação frontal vai mais para trás, a coroa começa a se expor, temos uma escala para validar e também num compliance de atendimento de saúde. É importantíssimo que a gente a gente consiga se valer, né, de escalas para conseguir caracterizar aquele paciente. Então, há níveis de alopecia androgenética. Estudamos, né, e utilizamos mais a escala de Norwood-Hamilton para tal, que varia de 1 a 7, sempre fazendo dermatoscopia, olhando se aquele folículo está miniaturizado, como que ele está, se há outros achados com pontos amarelos, pontos pretos, fios em exclamação e tantos outros que a gente vai conseguir diferenciar clinicamente. Não é porque a pessoa é careca que ela tem alopecia androgenética. De novo. Bem, então ele apresenta essa rarefação capilar progressiva e um histórico familiar importante. Expressa um certo receio de efeitos colaterais sexuais associados ao que é mais validado, porque ele já tomou anteriormente que é a finasterida. Isso diminuiu a libido dele. E ele estava num momento que o casamento dele já não estava muito bom. E isso piorou. E aí a intervenção terapêutica, qual foi? Usou-se um Serenoa repens, 320 mg por dia, então pode ser 160, né, miligramas, 2 vezes ao dia de extrato padronizado. Esse fitoterápico que, bem como a finasterida, consegue inibir parcialmente, ainda que não tão bem, a 5-alfa-redutase 2, que é aquela enzima que promove a conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Claro que quando você vai olhar para medicamentos clássicos, como a dutasterida também, você olha para o que ela foi usada inicialmente. Quando você olha para a finasterida, inicialmente a finasterida foi usada para hiperplasia prostática benigna, uma disfunção na próstata que faz com que ela fique inchada. Esse inchaço faz com que o ureter, que é o canal por onde passa a urina, ele se feche um pouco mais e essa fechada um pouco mais começa a causar alguns sintomas de um jato fraco, de uma sensação que não urinou tudo que deveria urinar, de uma noctúria, levantar várias vezes à noite para urinar. E claro que para essa condição a finasterida ela é usada a 5 mg e para uma condição ali normal 1 mg, mas carrega efeitos adversos ainda assim. E a dutasterida, ela não só inibe a 5-alfa-redutase 2, como a 1 também, que está vinculado com produção sebácea. Mas, então, a dutasterida também está 5 doses menor do que usado para hiperplasia prostática benigna? Não. Ela é usada na mesma dosagem plena do que para hiperplasia prostática benigna. O que eventualmente, além disso, também tem uma meia-vida um pouco maior. Eventualmente isso pode fazer com que esses efeitos adversos, eles se exacerbem, eles se deem. E aí tem paciente que vai ficar incomodado por ter uma alteração da libido, por notar eventualmente que não tem procurado tanto ali esposo ou marido, porque mulher também pode tomar dutasterida. Pois bem, aí Serenoa repens pode ser um uso aí interessante aí, e fitoterápico, que parcialmente vai inibir, não vai conseguir com a mesma potência ali da outra, mas é melhor do que nada, né? E aí tem alguns estudos que associam isso à biotina, mas assim, ainda é muito vago o uso da biotina para o cabelo, mas muito validado para a unha. Então a evolução clínica que após 6 meses teve uma certa estabilização do quadro, uma redução subjetiva ali da percepção de queda, né, aumento da densidade capilar e não tiveram aqueles efeitos adversos lá que eu comentei.
Bem, quais são as evidências aí para o caso da alopecia, né, androgenética masculina? Alguns ensaios controlados sugerem que de algum grau de eficácia aí do Serenoa Repens em comparação ao placebo, mas claramente inferior aos inibidores sintéticos, assim como a alfa-redutase clássicos. O mecanismo é o mesmo, ele inibe parcialmente essa conversão, né, da testosterona no seu metabólito e gera resultados ali modestos, né, graduais e uma melhor resposta quando iniciado aí um pouco mais precoce. Há limitações e seguranças, né, o perfil de segurança ele é amplamente favorável, sobretudo em pacientes preocupados com efeitos adversos dos fármacos mais tradicionais, mas tem potenciais interação com outros suplementos, aí, com os medicamentos, há uma variabilidade entre as diferentes marcas, extratos, farmácias magistrais que compram, né, esses ativos, e há uma necessidade de uso supervisionado e contínuo sempre. Vamos para o nosso terceiro caso, que é uma acne. Uma adolescente com uma acne inflamatória. Lembrando que a acne é caracterizada por aquele processo comedões, sejam eles abertos ou fechados. Abertos são aqueles pretos oxidados, em que aquele sebo que está lá, aquela queratina que está lá, ela oxida. E fechados são aqueles que continuam branquinho, tá? Mas não é aquela pústula para estourar ainda. É só aquela massinha que sai daqueles poros. E aí depois isso daí evolui para uma pápula, uma bolinha vermelha. Bolinha vermelha na dermate sacanagem, né? Porque tudo parece isso. E depois de virar uma pápula, ele vira uma pústula, que é quando vai lá e gosta de espremer. E não é legal, porque isso aí agride, piora a situação. Eventualmente, todo esse componente de queratina que está ali, de sebo, que também entupiu, ele pode ir para o espaço intercelular. E quando isso ocorre, ele sai daquela unidade pilosebácea, ele vai para o interstício, aquilo irrita, e aí faz um nódulo, aí é aquela lesão que você espreme achando que tem um monte de coisa ali dentro e aquilo ali já não está mais nada. E você piora, porque aí infecciona com bactéria. Pois bem, então, essa é a acne da nossa paciente, é uma acne inflamatória de moderada intensidade, com alguns poucos nódulos, refratária a tratamentos tópicos convencionais, que foi se usado retinóide, que pode ter sido o ácido retinóico, pode ter sido a tretinoína, e não confunda com a isotretinoína, que é o vulgo Roacutan, né, que é uma fórmula patenteada, enfim, mas já perdeu-se a patente, tem outras marcas que fazem, né, mas ficou muito conhecido como Roacutan por muitos anos. E o peróxido de benzoíla aqui ele é muito interessante porque a acne ela é multifatorial. A acne ela não é uma doença que surge por uma questão que é uma oleosidade na pele ou algo do gênero. Ela está associada a uma hiperprodução sebácea, sim, mas também está associada com Cutinobacterium acnes ou antigo Propinobacterium acnes, que é uma bactéria anaeróbia, que não gosta de respirar com oxigênio. E aí você vai lá e coloca peróxido de benzoíla. Eu vos pergunto, em algum momento, a bactéria que é anaeróbia, classificada conforme as taxonomias da biologia, ela vai mudar essa natureza? A gente deixaria de consumir oxigênio para começar a se alimentar por sol, com clorofila, começar a ficar verde? Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. E também não vai acontecer aqui com uma bactéria anaeróbia, que nunca vai gostar de oxigênio. Se um dia ela vier a gostar, a gente tem que estudar, porque isso é incrível. É tal qual a gente começar a fazer fotossíntese. E aí você usa o peróxido de benzoíla que libera oxigênio e você garante que essa mesma bactéria jamais vai conseguir ter resistência a isso. Mas ela pode ter resistência aos antibióticos como clindamicina, entre outros que você usa aí para acne também. Ah, então é só a bactéria que causa isso? Não. É só a hiperprodução sebácea? Não. Tem outras coisas que também faz. Há um ácaro também, que está presente na nossa pele, que ele anda, ele vaga por esses espaços ali da camada córnea e que também ele se apropria, se alimenta do sebo que nós produzimos. Pois bem, esse ácaro também ele é capaz lá na rosácea de desencadear resposta mediada por Toll-like receptor tipo 2, tendo toda uma produção, uma cascata de citocinas, fazendo com que a rosácea até lembre um pouco a acne. Mas ela se dá também nesse T facial, essas zonas de predileção por glândulas sebáceas, mas ela não passa por aquela primeira etapa de comedão. Também pode ter.
Hormônios podem também estar associados? Pode. Questões relacionadas à ginecologia, como síndrome de ovário policístico, pode ser o caso dessa mulher, também pode. Aumenta aquela produção de intermediários da cadeia hormonal que no tecido periférico, apesar de ser hormônio feminino, começam a ser convertidos em metabólitos da testosterona. A gente tem que tratar. Então, uma pele sensibilizada é a propensão de hiperpigmentação, porque ela está estourando, inflama, ela vai lá e estoura mais aquela pústula e sai a pústula, sai todo aquele infiltrado lá, gera uma cicatriz, gera uma mancha, essa mancha não sai por nada. Hiperpigmentação pós-inflamatória. Uma abordagem inovadora que foi feita aqui, introduziu-se um gel contendo nanopartículas de óleo de melaleuca, tea tree, associado a peptídeos bioativos de origem vegetal, que não pesavam muito, porque na acne você não pode ocluir, na rosácea você pode. Curioso, né? Até parece a doença, mas em uma você tem que ir lá e você não pode ter oclusão folicular, na outra tudo bem. É até bom que você coloque mais ceramidas naquela pele para ter ação. Curioso. E as duas cursam com perda de contiguidade cutânea. Então, uma escolha baseada em evidências sobre uma superior penetração cutânea, por isso que colocou esse gel nanoparticulado e uma estabilidade proporcionada pela nanotecnologia. E observou-se que após 3 meses teve uma significativa melhora de contagem de lesões inflamatórias. Naquela contagem, a gente costuma contar os nódulos ali da pele, de efeitos irritativos típicos no tratamento convencional. Ausência de efeitos adversos relevantes. Que bom que ela conseguiu aí, com esse caso, conseguir estabilizar o quadro, mas não é muito comum também. Vantagens das novas formulações. A nanotecnologia potencializa os resultados terapêuticos dos bioativos, melhorando a penetração, a estabilidade e a biodisponibilidade. E o óleo de melaleuca, né, o tea tree oil, ele tem propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias com uma menor irritação do que você vê, por exemplo, numa tretinoína. Tem a mesma eficácia? Claro que não. Mas é muito bom. E também, porventura, a gente pode fazer dias intercalados, de modo que eu não fique também todo dia usando lá tretinoína tópica na paciente. O ácido retinóico, que pode ir lá e irritar a paciente atópica, vamos supor que ela tenha dermatite atópica junto. Bem, desafios em eficácia e aceitação, né? Uma necessidade da padronização das formulações e do controle de qualidade rigoroso, até pensando também na qualidade do veículo. E o custo mais elevado pode limitar o acesso ou adesão ao tratamento. Quais são as perspectivas futuras para tal? É uma necessidade de pesquisar um maior porte, um N maior, aí, estudos comparativos para consolidar eficácias e seguranças aí a longo prazo. E é um potencial de desenvolvimento aí de sistemas de liberação controlada com outros bioativos ou até com fármacos também clássicos, fazendo com que tenha aquele mesmo sinergismo positivo, pequenas frações dessas moléculas, elas consigam gerar um desfecho tão bom quanto elas isoladas. Quais são os desafios na adoção dos fitoterápicos, por final das contas? Colocaria aqui, né, na base, as barreiras de acesso, dificuldade logística, disponibilidade limitada e um custo elevado para você obter produtos de qualidade. Enfrenta múltiplos desafios que precisam ser considerados para a gente conseguir implementar. Não é porque é natural que é mais fácil, tal qual não é porque é natural que não tem eficácia, tal qual é um mito que só porque é natural que todo mundo pode usar e pode ser vendido em qualquer gôndola aí de mercado, de vendinha. Não é isso. Pois bem, em terceiro, aqui nós temos as limitações clínicas, a escassez de protocolos nacionais claros e dificuldades de prescrição embasada, até mediado pelas sociedades e especialidades que tanto focam em estudar e se debruçam tanto em apreços científicos, lançam mão de apreços científicos. Em segundo ponto aqui da nossa pirâmide, desafios científicos com a falta de padronização dos extratos, que variam conforme a sazonalidade e tantas outras coisas, e a gente conseguir ter uma concentração constante desses princípios ativos.
É outro problema. E no topo da nossa pirâmide aqui, barreiras regulatórias, a ausência de regulamentação específicas para muitos produtos, em que no primeiro momento a indústria de suplemento também vive isso. No primeiro momento você vai lá e lança o produto, prova, todo mundo vê lá, ó, aqui, minha fábrica, tudo certinho, regulado. Passou ali, esquece, fecha tudo, produzimos lote, guarda em qualquer canto, não tem refrigeração, eu não preciso mais, e isso nos Estados Unidos acontece muito, eu não preciso mais provar nada sobre esse produto, então agora eu vou marginalizar, vou fazer um negócio aí para vender tão e somente. Quem vai lá e vê isso? A agência regulatória, tem que ver. Segurança e manejo dos efeitos adversos. Então, reações alérgicas e dermatites de contato, seja por alérgicas, né, que é o mais comum, ou por irritantes primários. Interações medicamentosas, especialmente em pacientes com polifarmácia. Fotossensibilidade com alguns extratos vegetais. Variabilidade na resposta individual também. Tem que ter um olhar atento para isso. Monitoramento seguro exige o quê? Teste de contato prévio numa pequena área. Então, pedir para aquele paciente, antes de começar a usar aquilo ali na cara, começar a usar aqui na fossa cubital para ver se tem alguma sensibilidade, se tiver uma urticária ou uma reação urticariforme. Pô, aí levanta ali. Documentação detalhada e de reações também. Então, notificar sempre muito importante. Isso daqui é nosso papel. Se a gente não notifica, a gente está negligenciando. Eu sei que a nossa prática diária às vezes não permite isso, mas tem que permitir. A gente tem que cobrar isso. Enquanto a gente continuar aceitando isso, acabou. A gente vai ficar sempre refém de empregadores, de instituições que não têm esse apreço. E no final das contas, as duas pessoas que mais sofrem com isso é o profissional de saúde, claro, o paciente. Orientação sobre reconhecimento precoce de eventos indesejados, fazendo esses testes aí é interessante, ler bula também. Se um paciente chega louco ali para você, você me fez isso daí. Contei ali também em outra aula sobre o paciente com dutasterida e depressão, teve crise de ansiedade, era um transtorno misto, ansioso depressivo, teve crise de ansiedade. Se eu não tivesse ele muito próximo a mim, ia chegar, talvez eu nem ia vê-lo, eu ia só receber um processo lá, uma notificação do meu conselho para me detratar. Acompanhamento regular e uma reavaliação periódica para você ver e considerar critérios que julga melhor. Não é prescrever e soltar para o mundo. Isso não retém paciente, isso não está mais em voga. Bem, como a gente toma uma decisão baseada em evidência? Temos uma avaliação inicial e, para tanto, necessita-se de um diagnóstico preciso, seja você o profissional a fazê-lo ou o outro, então encaminhe. O histórico do paciente imprescindível para a gente conseguir chegar no diagnóstico correto. Tratamentos prévios e preferências pessoais têm que ser consideradas e anotadas. Porque se ele falar que você prescreveu um negócio que tinha um ativo que você não viu, você pode ou pedir desculpa ou tomar processo. Análise da literatura, revisão das evidências disponíveis para fitoterápicos específicos nas condições dermatológicas. Eu costumo colocar referência bibliográfica na minha conduta e isso me apoia, porque se amanhã ou depois um juiz ir lá e me notificar porque um paciente me denunciou para o meu conselho, o meu próprio conselho, ou a Secretaria de Saúde do município que eu trabalho, ir lá e me chamar para eu me explicar do porquê que tinha algo que não era, que era petrolato para o paciente que é vegano, eu vou falar, olha, esse produto aqui, segundo a bula ou segundo o co-certificado de análise, não previa isso. Decisão tem que ser compartilhada, decisão de compartilhada, e hoje em eras que a gente está sendo muito processado, e não é só mais o médico não, viu? A galera cresce os olhos, paciente aí mal intencionado cresce os olhos para toda e qualquer especialidade. Então, decidir isso, colocar no prontuário que o paciente entendeu e justificar, e justificando o seu uso, também é importantíssimo. Implementar, a prescrição tem que estar detalhada, orientações com uso e critérios de monitoramento são imprescindíveis. E reavaliar também, um acompanhamento periódico, não é prescrever e tacar para o mundo, ninguém quer isso, ninguém quer que faça isso conosco, vai fazer isso com alguém? Documentação de resultados, importante, principalmente na dermatologia, documentação fotográfica, padronizada, com luz certa. Infelizmente eu vejo muito profissional aí que vai lá e tira a foto de qualquer jeito, com celular, de qualquer modo, uma hora com uma incidência de luz, outra com a outra, engana a gente. Engana muita gente. E ainda tem coragem de levar isso
em congresso da classe. E se for necessário promover um ajuste, fazer ajustes ali, aumentando, diminuindo dosagens, passando quando tem resultado favorável. Nem sempre o time que está ganhando não pode ser mudado. Integração com guidelines e protocolos, então recomendações internacionais, aqui pelo menos na dermatologia, temos que nos debruçar muito na American Academy of Dermatology, na Academia Europeia de Dermatologia e Venerologia também. E ver guidelines. Guidelines são muito bons aí para a gente conseguir ter ação, aí ter muito respaldo. Qual que é a terapia principal? Qual que é a terapia adjuvante? Coloque isso no prontuário. Em dermatoses leves e moderadas, pode até considerar fitoterápicos como adjuvantes, mas em quadros graves, tem que priorizar o que é convencional, o que tem mais robustez científica. Atualização contínua. Peróxido de benzoíla que eu comentei com vocês recentemente, para quem está aí antenado nessa parte dermatológica, nós vimos que o peróxido de benzoíla ele estava classificado como um potencial nocivo frente à produção de benzeno, um composto aromático claramente cancerígeno. Só que naquele processo de superóxido dele, ele acabava desenvolvendo um anel cíclico ali. Complicado. Foi algo em lote? Foi algo que todo peróxido de benzoíla está sujeito? O que mais tinha ali com aquele peróxido de benzoíla que mitigava isso acontecer ou piorava o quadro? É isso que a gente tem que pensar. Então, atualização contínua, uma análise crítica da literatura, além de ser indispensável, a gente também tem que se informar, tem que ver e estar próximo da agência sanitária que lança memorandos, mesmo com os poucos braços que eles têm para trabalhar. E quais são, por fim, as reflexões aqui que eu coloco aí para vocês? Podem me responder, podem mandar aqui para a coordenação do curso. Como você conduziria os casos apresentados? Você usaria só fitoterápico? Você já passou por uma situação semelhante a essa? Quais fatores pesariam na sua decisão de escolha entre um fitoterápico e um fármaco sintético? Quais barreiras você encontrou ou imaginava encontrar na prática clínica ao prescrever fitoterápicos? Compartilhe a sua experiência, eu gosto muito desse feedback, acho muito legal. De leituras complementares aqui, eu gosto muito desse estudo aqui do Ingelsson, né, de 2018, que ele vê os canabinoides na dermatologia, ele faz uma revisão para tudo que é usado, citei aqui um pouquinho, nessa aula na verdade não citei tanto, mas em outras citei muito. Canabinoides também para doenças da pele, e veja, né, tem toda uma questão aqui em cima de cannabis, que a gente tem que pensar e refletir e ter o dobro do cuidado que a gente teria com qualquer outro fitoterápico ou bioativo. E invariavelmente esses estudos eles trazem muito dessa competência aí de estudar a interação medicamentosa, de estudar citocromos, famílias de enzima para ver a metabolização, é muito interessante. O Azulay, um tratado de dermatologia ótimo aí, o último foi lançado lá em 2022, em janeiro de 2022. E esse estudo aqui, muito legal, não sei se foi 2019, 2018, mas fala sobre a anatomia imunológica da pele. É muito legal para entender boa parte das vias que eu comentei. Então, integrar ciência, experiência clínica e individualizar a terapêutica é fundamental e está crescente essa demanda. O campo de fitoterápicos e bioativos é dinâmico e com potencial crescente. A tomada de decisão ela tem que ser sistematizada e principalmente baseada em evidência. E o acompanhamento rigoroso e a documentação são essenciais para você conseguir provar para esse paciente. E na dermato é obrigatório você saber como fazer a foto direito, quando registrar, por que registrar e o que notificar.